Olá, tudo bem, pessoal? Eu dediquei esse nosso vídeo de hoje para a gente conversar sobre o Alientech Suite. O Alientech Suite é o software de gerenciamento do QS3. É através desse software que a gente tem acesso a todas as funções disponibilizadas no QS3 para que a gente possa ter a nossa comunicação, a nossa leitura e gravação diretamente na central de injeção. O Alientech Suite ele foi desenvolvido e criado, traduzido em 9 idiomas. Entre esses idiomas, a gente tem o português, nós temos o inglês e temos também o espanhol. Ainda dentro do Alientech Suite, além das funções de leitura e gravação, a gente tem acesso a alguns links úteis para o usuário. Por exemplo, nós temos acesso a um canal de suporte exclusivo para comunicação direto com o fabricante da ferramenta, e a gente tem também um botão que traz as notícias, que são notícias quase que diárias, publicadas pela Alientech Itália. Quando o usuário precisa iniciar um procedimento de comunicação com determinado módulo, ele tem a possibilidade de selecionar algumas informações para que esse filtro busque com mais facilidade a central que o cliente tem em mãos. Por exemplo, ele pode selecionar a marca, ele pode selecionar o modelo, o motor, o combustível que esse carro anda ou até mesmo o sistema de injeção. Mas ainda existe um filtro que é provavelmente o mais utilizado pelos usuários, que é o filtro onde você digita a informação que você tem. Por exemplo, você pode colocar o modelo do carro, qual que é a central ou a versão daquele sistema de injeção, para que o software faça uma busca mais apurada e encontre a central que você precisa comunicar. Feito essa busca e localizando a central que você precisa se comunicar, o software ele traz de forma categorizada tudo que tem disponível para aquele sistema de injeção. Sejam eles os protocolos de comunicação para a central de injeção, como, por exemplo, a forma de comunicação via tomada de diagnose, ou então via bench, via boot. Se tiver disponível, ele também traz as informações de comunicação com a TCU, que é a central do câmbio. E também, quando a gente fala de carros de linha leve, a gente tem disponível ainda outras funções, como, por exemplo, o Dyno Drive, que é a função para que você faça uma aferição da potência e do torque com o carro em funcionamento, ou então a função DTC, que é para leitura e para que você apague códigos de falha daquela central. É ainda dentro do Alientech Suite que a gente tem acesso aos manuais dos protocolos de comunicação para que a gente saiba como fazer a comunicação entre o CAS e a nossa central. Por exemplo, quando você seleciona determinado protocolo, todos eles têm detalhadamente a informação de qual cabo utilizar, qual acessório, qual que é a ligação feita nos pinos da central, quando a gente falar de uma comunicação em bancada, e qual é a solda que aquela central exige quando a gente fala de uma comunicação via boot. Também é no manual que a gente encontra informações com determinado cuidado que a gente precisa ter com aquela central, se aquela central tem alguma particularidade importante para que a gente consiga se comunicar com ela, e tudo isso fica alimentado e atualizado online dentro do Alientech Suite. No momento em que a gente inicia o software de gerenciamento do CAS, o Alientech Suite, o software ele já faz uma busca automática por atualizações. Essas atualizações, elas são quase que diárias, então é de extrema importância que no momento em que você faz a inicialização do teu software, que você esteja com o CAS plugado com uma internet ativa para que ele faça essa busca por atualizações para que você mantenha ele sempre atualizado. O Alientech Suite é um software muito intuitivo. Ele consegue, durante todo o procedimento de leitura, de gravação de um módulo, orientar o usuário do que fazer, de como proceder para seguir com aquele procedimento. Por exemplo, ele vai te dizer exatamente em que momento ligar a ignição, desligar a ignição, selecionar algum arquivo para poder seguir com o processo de comunicação com o módulo e traz informações importantes e bem relevantes, por exemplo, como a tensão da bateria. A gente consegue, durante todo o processo, controlar qual que é essa voltagem
e, se for necessário, conectar, por exemplo, um carregador de bateria no carro para que o equipamento não perca a comunicação durante esse processo com a central de injeção. É um software, portanto, intuitivo, prático e também seguro de trabalhar. E a grande vantagem é ter isso tudo reunido num único software, tanto para atender veículos de linha leve quanto veículos de linha pesada. Ou seja, se você aprender a trabalhar com o Aliantec Suite para uma determinada categoria, você também estará apto a trabalhar com outras categorias no futuro. Se você assim quiser habilitar a sua ferramenta para atender outros sistemas, você já sabe qual é o procedimento e como a ferramenta trabalha na prática. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal, assistindo aos nossos vídeos, para que você fique cada vez mais bem informado sobre o mundo da reprogramação eletrônica e também sobre os equipamentos Aliantec.